de um tema importante para a gente entender e saber ajudar a gente a lidar com as situações da vida. Mas, assim, o livre-arbítrio, nós temos? Sim, nós temos. Ele tem limites e, obviamente, ele não é absoluto. Mas esse livre-arbítrio que nós temos, ele traz uma certa ilusão para nós, né? Uma ilusão de que a gente pode controlar as coisas, mais na verdade do que nós conseguimos. E essa ilusão, ela gera uma série de problemas, porque as situações vão ocorrendo das quais a gente não tem controle, que não depende só de nós, mas da própria circunstância da vida. Por exemplo, uma pessoa hoje está num local, rasve shalom, no dia seguinte ela pode estar internada no hospital, ou ela pode estar num país e por uma questão ou outra ela vai estar em outro país, ou ela pode estar num trabalho, enfim, uma série de coisas ocorrem que mudam a nossa vida, e não só porque nós decidimos mudar, mas porque as circunstâncias da vida mudaram. Então, às vezes acontece algo que parece do nada, ou seja, sem um motivo, e tudo muda, né? Ou para o bem ou para o mal. Então, o livre-arbítrio, que faz com que a gente tenha uma sensação que nós podemos controlar nosso tempo, nosso horário, nossa vida, ele cria uma certa ilusão. E essa ilusão era um pouco problemática, porque quando as circunstâncias da vida começam a afetar a nossa vida pessoal, né? Muitas vezes sem a gente escolher e sem termos o controle, isso gera uma série de sentimentos, ou de medo, ou de preocupação, ou de ficar achando que as coisas são uma injustiça, ou uma série de sentimentos que podem brotar, que são sentimentos negativos. Então, nós vamos falar sobre isso e o objetivo dessa aula, deste UR, é a gente entender melhor a dinâmica das coisas, para que a gente possa compreender que, na verdade, nós não estamos no controle de tudo e que a vida vai apresentando a cada momento certos desafios e muitas vezes circunstâncias que nós vamos ter que viver, dos quais nós não temos muita escolha. A nossa escolha está de que atitude nós vamos ter em cada uma dessas situações. Mas nós não temos controle de tudo, né? Às vezes uma pessoa, como eu falei, ela sai de casa, sai de carro, pega um ônibus, e um fato pode mudar completamente a sua vida, né? Completamente a sua rotina. Uma pessoa pode planejar algo, né? Colocar num papel, organizar toda a sua semana, mas circunstâncias exteriores das quais ela não tem nenhum controle podem mudar completamente a sua agenda e completamente a sua vida. Então, como conviver com isso? E uma das coisas que nós vamos entender é, na medida que nós temos uma compreensão mais clara sobre essa dinâmica e de quem está realmente no controle e como usar o nosso livre-arbítrio, não achando que a gente pode controlar tudo, mas como usá-lo e entender a responsabilidade dos nossos atos, então a gente pode lidar melhor com sofrimento, pesos, incômodos que se apresentam na nossa vida e também com alegria. Alegria no mundo vindouro é algo natural. Nesse mundo é uma mitzvah. A gente pode observar que existe uma mitzvah para se alegrar, ou seja, é porque não é uma coisa natural, né? É uma coisa que você existe, por exemplo, Shabat, é uma mitzvah você se alegrar no Shabat. Então, é uma das mitzvot você se alegrar no Shabat. Então, a alegria nesse mundo
que nós estamos vivendo, não é uma coisa natural. Ou seja, existem vários fatores que ameaçam essa alegria. Mas a gente tem que entender que mundo é esse e o que é que nós estamos fazendo aqui também. Então, vamos tratar desse assunto, gente, mas o objetivo é prático. É a gente, todos nós, aprendermos a conviver melhor com situações que nos incomodam, ok? Muito bem. Eu queria ler um texto agora, primeiro em hebraico, é um texto dos sábios, né, que trazem uma visão muito clara do nível do controle que é exercido pelo Eterno. Então, diz assim: Aval, Hu Idbarach Shemor, mas aquele cujo nome é abençoado, Kemor Beet Briat Aolamot Kulam, ou seja, como no tempo onde ele criou todos os mundos, Beraam Veim Tziam, Hu Idbarach Yesh Me'ain, ele criou tudo, né? Tudo que existe ele criou, aquele que é bendito, do nada. É diferente da gente, por exemplo, uma pessoa, digamos que vai construir uma casa, digamos, no campo, ele corta madeiras para construir a casa, organiza essas madeiras e constrói a casa. Ele não criou uma casa, ele está usando uma matéria-prima que já existe, ele está usando uma força, né, de algo que já é existente, que é a madeira. Ele só organizou isso. Porém, se ele resolver ir embora, vender aquela casa ou alugar aquela casa, ir para outro local, a casa continua, ela não depende dele. Para que ela exista, ela não depende do construtor. O construtor apenas organizou aqueles materiais e a casa passou a existir daquela forma. Mas a matéria-prima ele usou, já é existente. Kadosh Baruch Hu, não, ele cria tudo do nada, ou seja, não tinha nenhuma matéria-prima. Ele criou do nada. Ele criou todas as coisas. Eu não gosto da palavra. Não devemos usar a palavra gerar, né? Porque a palavra gerar, ela é algo que tem uma conotação de algo que saiu da pessoa, como parte da pessoa. E, na verdade, o que o Eterno fez foi criou. Ele criou todas as coisas. Ele tem um mundo do qual ele criou. Ou seja, do nada, ele criou todo o mundo existente, né, como é conhecido todos os mundos, tudo que existe foi criado por ele. Né? Muito bem. Eu falo isso e deixando isso bem claro, porque existe uma grande conceito assim bastante que é uma afronta, né? E um conceito bastante equivocado, e na verdade é uma afronta contra o Eterno, que é o conceito, né, falso de que ele gerou um filho, que existe um ser como ele, gerado dele, compartilha da divindade dele. Isso aí, na verdade, é uma afronta, porque isso é uma visão, essa é a visão dos deuses pagãos, que geram filhos, que geram, né? E o Eterno, ele é um, ele não tem partes, e ele criou, ele não gerou, ele criou do nada todas as coisas. Ok, gente? Então, e o filho do Eterno é Israel, porque foi o povo que aceitou a sua Torá, foi o povo que ele escolheu, que aceitou a sua Torá, e ele chama como seu filho primogênito, é o povo judeu. Obviamente, todo aquele que se aproxima do Eterno também está nessa categoria, por isso que ele chama de filho, mas ele chama Israel do seu filho primogênito. Né? Todo aquele que recebe todo o jugo da Torá, ele dá esse título. Ele falou isso para o faraó, né? Israel, meu filho, né? Porque o faraó tinha aquela visão pagã, né, de que era filho dos deuses. Então o Eterno falou: Israel é meu filho, mas não
no sentido de gerar de forma alguma, isso é um conceito equivocado, mas no sentido do povo que fez a vontade do Eterno, e assim ele considera, né, tendo essa consideração, o trata, além de ser o Criador, mas como o Pai. Então, na verdade, quem está no controle de tudo e quem estabelece todas as coisas não é ninguém a não ser o Eterno. O Eterno, ele não só coordena, supervisiona, ele não só determina todas as coisas, mas ele está no absoluto controle de tudo. Então, todas as forças espirituais que existem dependem dele para existir. Né? Por exemplo, as forças do mal. Fala, mas as forças do mal dependem também do Eterno para existir, dependem do Eterno para existir. Tudo depende do Eterno. Quando o mal não mais for necessário, porque existe um propósito, o mal existir hoje, então ele simplesmente deixa de existir dessa forma. Né? Então, tudo que existe, tudo que ocorre no universo, depende dessa força que vem do Eterno, em todo momento. Ou seja, ele não só criou e deixou funcionando o mundo, não. O mundo precisa de uma luz nova a cada momento. Se essa luz nova parar de fluir, tudo deixa de existir. Não temos nem lembrança que existimos um dia. Ou seja, volta para o zero, do nada. Veio do zero, volta para o zero. Então, o Eterno, ele tem o controle absoluto de tudo. A gente diz, Hashem Sholed Akol. Ele controla tudo. Agora, nós temos, dentro desse contexto, como nós devemos nos posicionar. Então, existe um lugar para nós usarmos o nosso livre-arbítrio. Não é tentar controlar todas as circunstâncias e manipular tudo ao nosso redor para que tudo seja do jeito que nós queremos. Porque se nós fizermos isso, nós vamos acabar, obviamente, gerando uma grande frustração, porque, de uma forma ou de outra, esse controle, essa forma de agir, ela não vai funcionar, porque as circunstâncias da vida, de uma forma bem assim tranquila, vai mudando tudo e vai fazendo as coisas segundo a vontade de Akadosh Baruch Hu. Mas nós temos que usar o nosso livre-arbítrio para escolher a atitude que nós vamos ter diante das circunstâncias das quais nós não temos controle e que passaram a existir na nossa vida, né? Às vezes uma pessoa, ela está vivendo sua vida e de repente surge uma situação que ela tem que cuidar, ela tem que se envolver, né? E que ela não gostaria de se envolver, mas ela tem que se envolver, é obrigada a se envolver, ela agora vai ter que viver uma realidade totalmente diferente daquela realidade da qual ela estava vivendo. Então, o livre-arbítrio ele deve ser usado por nós para escolhermos a atitude correta diante de cada situação. A gente vai observar depois que uma das características do Serei Shaim é simplesmente achar que pode fazer o que bem entende e manipular tudo ao seu redor. Então, um Urachá, ele quer ser rico, ele acha que não precisa todo o esforço que uma pessoa normal precisaria, né? De estudar, de passar, de ter uma série de esforço. Não, ele vai e faz se envolve numa grande corrupção e pega um monte de dinheiro, rouba, enfim. Então, o Urechaim, ele acha, o Urachá, que é o caso extremo, que ele pode manipular as situações, fazer o que ele quer e conseguir o que ele quer de qualquer jeito. Né? Aquela coisa que o fim justifica os meios, né, de Maquiavel. Essa é a visão, né, dos Rechaim, dos ímpios. Porém, mesmo a pessoa que não é um Urachá, ela corre o risco, de uma forma não tão assim explícita, não tão perversa, mas de tentar também manipular as situações para que
as coisas estejam sob o controle dela. Quanto mais a gente tenta controlar, mais complica as situações, né? Porque se você tem uma situação que você precisa enfrentar e você criou um tipo de manipulação e escapou daquela situação, inevitavelmente ela vai voltar. E quando ela volta de uma certa forma, geralmente um pouco mais difícil de se lidar do que naquele momento da qual você fugiu da situação, ou eu, ou qualquer um de nós, né? Muito bem, então vamos analisar agora alguns pontos importantes e vamos depois entender algo que é muito importante, gente. A recompensa no mundo vindouro e o castigo, a punição no mundo vindouro, como é feito isso? Como é que isso ocorre? Quais são as regras para a punição? Ou seja, para uma pessoa ir para o Gehinam, o que alimenta o fogo do Gehinam? É um ponto que a gente vai tratar hoje, que é muito importante entender, e nós vamos citar depois dois textos do Tanakh que se referem justamente a esse ponto. Então vamos passo a passo. Primeira coisa, se a gente entende que o Eterno está no controle de tudo, que temos o livre-arbítrio e podemos escolher algumas coisas do dia a dia e devemos, quando a gente tem a condição de escolher, procurar fazer boas escolhas. Então, se nós temos um tempo bastante livre, ao invés de ficar horas e horas na televisão, Deus nos livre, perder esse tempo, deveríamos então aproveitar esse tempo, já que temos o livre-arbítrio, e estudar e, e acostumar a nossa alma a ter prazer, né, no estudo da Torá, enfim, nas coisas espirituais. Né? Até para que quando chegue o momento de sair do corpo, não estejamos, a Deus nos livre, a alma pegada ao corpo. E isso pode trazer consequências gravíssimas. Mas muito bem, vamos lá. Porém, as situações vão surgindo, das quais não temos nenhum controle. Então, acontecem situações, e quando são situações boas, ótimo. Né? Não temos nem que comentar muito sobre isso, porque são situações que causam uma alegria, uma felicidade, um sentimento de satisfação. Mas o problema ocorre quando é adicionado à nossa vida situações que são desagradáveis, incômodas. E a primeira sensação que nós temos é a sensação de se livrar disso, de todas as formas. Pedimos ao Eterno e queremos nos livrar disso com a ilusão de que vai chegar um momento onde não vamos ter nenhum peso e vamos estar vivendo aqui nesse mundo como se fosse o céu. Ilusão. Porque esse mundo não, o propósito dele não é esse. Nós não estamos no mundo venturoso. Nós estamos no mundo dos concertos, das reparações. Esse mundo não é o objetivo dele, não é chegar no momento onde não existe nenhum peso e você vai ficar só desfrutando dele, porque não existe isso. Tanto que o Eterno determina o Shabat, né, no sentido de que é um dia para se alegrar, um dia que realmente é uma mitzvah, né, ter gozo, ter alegria. Então, é preciso que haja uma mitzvah para que você realmente consiga ter um dia e busque isso, né? Ter um dia de alegria, de desfrutar. Muito bem. Então, quando a gente, cada um pode observar a sua vida hoje. Você pode observar, hoje não tem nada tão incômodo, ou tem situações que todo mundo tem alguma coisa incômoda acontecendo. Pode ser várias coisas incômodas ou poucas coisas, em alguns momentos ser mais, em outros momentos menos. Porém, como é que a gente lida com isso? Como é que nós lidamos com isso? É mais fácil lidar, obviamente, com coisas boas, e o que nós temos que fazer é agradecer o Eterno, né? E sermos gratos. Agora, como é que a gente lida com coisas que são desagradáveis? Coisas que não são agradáveis? Muito bem, então vamos tratar disso.
Primeiro, a gente tem que olhar isso, né, e fugir do nosso controle. A coisa acontece, não é o que a gente quer, mas não temos como eliminar esse incômodo. Ou seja, o incômodo existe na nossa vida, digamos, e você não tem como eliminar, não depende de você. O seu livre-arbítrio não é suficiente para você eliminar. É uma circunstância da qual você tem que conviver. E essa circunstância você não tem o poder de tirar da sua vida, né? Você não é um rachá que vai usar de meios ilícitos, que vai trazer um problema muito mais grave, vamos ver isso depois. Então você tem que lidar, né, com as regras corretas, com situações das quais você não tem como se livrar, né? Ou pelo menos no momento, né? Essas situações vão sair, mas quando saem, também surgem outras situações. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é: aqui não é o céu, aqui não é o Olam Rabá, aqui não é o mundo aqui não é o Gan Eden, aqui é o mundo do conserto. Então, se você tinha um certo incômodo, ele foi resolvido e surgiu outro, é normal. Então, nós temos que primeiro treinar nossa mente para entender onde nós estamos. Se você chegar para uma pessoa e falar: olha, você vai servir o exército, então você vai passar por um treinamento de 1 ano, vai ser muito difícil. A pessoa está preparada. Ela sabe que ela não vai para uma colônia de férias. Ela vai ter privações, ela vai ter uma exigência de esforço muito grande. Ela vai ser preparada, vai ser forjada para se tornar um soldado. Então, logo, ela se prepara para essa tarefa. E, obviamente, ela vai com a disposição para isso. Só que nesse mundo, na verdade, essa é a disposição que nós deveríamos ter. Nós estamos, na verdade, numa batalha, né, onde está em jogo a continuação da nossa existência e onde é que nós vamos continuar existindo. Então, é algo muito grave e é algo muito importante. Só que vem sempre aquela ilusão na nossa mente, e é uma ilusão muito perigosa, gente, porque traz um grande malefício, né? Porque tira o nosso foco de onde nós estamos, e isso enfraquece a nossa alma para lidar com as circunstâncias. Então vem aquela ilusão de que todos os incômodos vão sumir e nós vamos ter uma vida totalmente tranquila. Isso não existe. Você às vezes está levando um peso de uma situação, aí você tem um alívio. Aí você fala: agora vou só desfrutar. Aí surge outra circunstância e fala: puxa, mas não tem descanso. Gente, nós não estamos no Olam Rabá. Nós não estamos no mundo vindouro. Nós não estamos no Gan Eden. Então, cada teste que surge, cada incômodo, cada nova situação que vai agregar um peso na sua vida. Você estava andando com um certo peso e aumentou o peso. Tem agora outra circunstância que traz preocupações, que traz incômodo, que traz uma série. Pesou mais ainda. Então, a gente tem que entender. Isso é um teste. Isso é uma oportunidade. E isso contém um remédio para reparar algo que é necessário na nossa vida. Ok? Então, o remédio, ele é amargo, né? Hoje tentam fazer remédios mais não tão amargos, mas os remédios, naturalmente, eram amargos. Mas o objetivo do remédio é cura. E mesmo hoje, né, você tem certos problemas que vai ter procedimentos, inclusive dolorosos e incômodos, mas ele vai buscar a cura. Então, uma pessoa está, digamos, um dente incomodando, doendo, ela vai no dentista e é identificado que aquele dente
ele está quebrado, tem que arrancar aquele dente. Então, tem um procedimento, tem uma anestesia, tem a dor, tem tirar o dente, depois ele tem que cicatrizar. Houve todo um traumatismo, mas aquele traumatismo, depois de uma semana, acabou a dor, não tem mais a dor. Então, a ida para o dentista, todo o procedimento, todo o processo de cicatrizar, na verdade, era um remédio para parar aquela dor. Mas esse remédio, ele também gera um incômodo, ok? Ele também gera um incômodo, né? Então, é muito importante, né? É muito importante isso, né? Sabendo que as coisas que estão acontecendo na nossa vida, né? As coisas que estão ocorrendo na nossa vida, são testes. Mas esses testes, eles contêm, na verdade, o remédio para a nossa alma. Então, ao invés de tentar controlar tudo que nos rodeia, e ao invés de tentar só se livrar das coisas e passar 24 horas pedindo para a Hashem nos livrar de tudo, a gente pode pedir para a Hashem nos livrar, não tem problema. Eu peço, você pede, todos nós pedimos. Porém, ao invés de só fazer isso, nós temos que confiar no Eterno, fazer o que é correto, buscar o entendimento do que nós devemos aprender através desses testes que estão ocorrendo na nossa vida, e mais do que isso, entender que os sofrimentos causados por eles são também necessários para consertar, para curar algo que está ocorrendo dentro da nossa alma, um reparo que tem que ser feito na nossa alma. Ok, gente? Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender, é que, não tendo condições de controlar tudo, nós precisamos lidar com as situações que vão surgindo na nossa vida com uma atitude não só de não querer enxergar a situação, ou querer fugir, ou querer se livrar, ou ficar agonizando até se livrar da situação, não. Nós temos que olhar a situação, entender que existe ali uma oportunidade para uma aprendizagem, para a aprendizagem de algo. E no tempo que essa situação perdurar na nossa vida, trazendo todos os tipos de incômodos que ela está exigindo, nós devemos buscar o Eterno. Obviamente, pedir para que no tempo determinado Ele venha nos livrar disso. Mas, acima de tudo, aprender todas as lições que nós precisamos aprender e também crescer com todo o sofrimento que é causado por essas situações que ocorrem na nossa vida. Muito bem. Então, vamos agora trazer alguns pensamentos para a gente deixar isso mais claro. Eu falei, aqui não é Olam Rabá, mas eu vou acrescentar, não existe uma vida perfeita aqui. Então não adianta criar a ilusão de que finalmente nós vamos conseguir e vamos chegar à perfeição, e vamos chegar a uma vida maravilhosa. Não, não existe vida perfeita aqui. E você vai perder seu tempo tendo uma esperança de uma vida perfeita nesse mundo, porque não é o propósito desse mundo. Segundo, nós precisamos, né, do que a gente chama essas pedras no sapato, sempre alguma coisa incomodando a gente. Nós precisamos disso. Essas situações incômodas, nós precisamos delas. E se temos um peso que nós estamos carregando através das dificuldades causadas por essas situações,
enquanto nós carregarmos esse peso, e tudo que esse peso causar no sentido também de sofrimentos, eles têm o objetivo de servir de uma espécie também de expiação e nos ajudar no processo de limpeza da nossa alma. Então, nós devemos também dizer ao Eterno que os sofrimentos causados por essas situações, das quais nós não temos controle, mas que chegaram na nossa vida, também sirvam, né, como uma espécie de expiação e possa servir para nos livrar a nossa alma, né, de coisas que que precisam ser consertadas e precisam ser purificadas. Então, nós devemos aproveitar essas circunstâncias que nós não buscamos, mas que chegaram até nós e estão causando incômodo, para que nós possamos aprender as lições, assimilar essa situação, saber caminhar com esse peso, né? E não ficar paralisados, né, com um sentimento de uma obsessão por um livramento que você não aguenta mais, que você não consegue viver sem isso, não. Nós precisamos anexar essas situações enquanto elas estão na nossa vida e aproveitar de todo tipo de lição que nós precisamos aprender com essa situação até que ela nos deixe. E para isso é preciso realmente confiar bastante no Eterno e que Ele está no controle de tudo, que é um fato, que não há dúvida sobre isso. Muito bem, vamos continuar. Então, coloquei um ponto aqui para ilustrar isso, né? Nós devemos manter os pés no chão, ou seja, nós devemos manter o foco na situação que nós estamos enfrentando, como eu disse, da qual não temos nenhum controle, mas os olhos precisam estar voltados para cima, no sentido de estar compreendendo, estar buscando a compreensão do propósito divino e sabendo que o Eterno é justo em todas as coisas. Então, nós não estamos à mercê de circunstâncias ou de pessoas. Nós estamos ligados ao Eterno. Então, não é uma pessoa, uma circunstância que vai parar você, o que está atormentando você. Não. Quem está no controle da sua vida é o Eterno. Então, na medida que você entende isso e você resolve as suas circunstâncias diretamente com o Eterno, você começa a olhar as circunstâncias não de uma maneira tão pessoal, mas de uma maneira mais ampla, entendendo o motivo, né, pouco a pouco, de por que aquela pedra entrou no seu sapato, por que aquele incômodo passou a existir na sua vida. Ok, gente? Muito bem. Um outro ponto fundamental, né, e é muito importante entender isso, nós devemos prosseguir a nossa jornada, a nossa caminhada, seja em momentos que o peso está mais incômodo, né, em razão de uma circunstância está trazendo mais aflições, ou quando não existe um peso tão grande, você deve até, nesses momentos, caminhar com mais rapidez e aproveitar esses momentos. Mas em todos os momentos nós devemos seguir, nós devemos continuar. O grande problema, né, e por isso a gente tem que corrigir essa visão, é quando se tem essa ideia de que
vai se conseguir nesse mundo a vida perfeita. Né? Você vê, o rico, ele descobriu que a riqueza não lhe concedeu o que ele buscou. Porque a riqueza está lhe trazendo uma série de novas aflições que foram agregadas a ele. Quem está querendo ficar rico está na ilusão que, quando ficar rico, vai conseguir essa perfeição. Ilusão que vai acabar, que vai mantê-lo, né, sempre numa expectativa de, através dessa ilusão, que quando ficar rico vai ser feliz, né? E o que é pobre se sente injustiçado, porque é pobre, não consegue, e sofre com isso, né? Até que a gente encontra um espaço dentro de tudo isso, onde a pessoa que tem poucos recursos, ou a pessoa que tem um recurso razoável, ou a pessoa que tem muitos recursos, independente dos recursos, ela pode encontrar, pelo menos, um certo equilíbrio quando ela encontra um caminho que os sábios dizem. O rico é aquele que está satisfeito com aquilo que tem. Isso pode se aprofundar de uma maneira muito grande quando a gente aplica não só a questão financeira, mas a toda a sua vida. A pessoa, ela está bem posicionada nesse mundo quando ela entende que tudo que está acontecendo na sua vida é exatamente o que ela precisa. É exatamente o que ela precisa. Então, ela encontra um ponto de equilíbrio para viver melhor nesse mundo dos concertos. Então, qual é o ponto de equilíbrio? Ela entender que o que ela tem, no sentido dos recursos financeiros, no sentido da configuração que está ao seu redor, das dificuldades que estão agregadas à sua vida, das coisas boas e das coisas ruins, quando ela pega tudo isso, esse pacote, e ela fala: Eterno, muito obrigado, esse é o meu pacote. Essas coisas, essa pedra no sapato, eu tenho que carregar, esse peso, faz parte da minha vida, eu vou agregar, ele é parte, eu não vou ficar agonizando, ele é parte. Essa coisa boa também é parte, e esse é o meu pacote. Agora, obrigado, Eterno, por esse pacote. E eu vou conviver com isso. Eu vou lidar. Você assimila o que está. Você para de agonizar, de fugir, de ficar com ilusão. Não. Você agrega tudo isso à sua vida. Agrega o que já está agregado, né? Você agrega não só as coisas boas, mas você agrega também aquela situação ruim, porque já está agregado, querendo você ou não. Só que fugindo dela, você vive uma agonia, porque ela está lá e você não consegue se livrar dela. Mas quando você agrega à sua vida aquela situação também, então você encontra o equilíbrio. Agora eu posso, dentro dessa minha realidade, com essas coisas boas, com essas coisas ruins, eu tenho agora o livre-arbítrio para ter a atitude correta nessas situações. Aí é que você vai usar o livre-arbítrio. Não é para manipular tudo e controlar tudo, mas é para ter as atitudes corretas nessas situações. Mas isso só vai funcionar se você desenvolver uma confiança real no eterno. Real. Real. Que se baseia num ato de buscar essa conexão. Buscar realmente essa conexão através do estudo da Torá, através das rezas, enfim, através das mitzvot, através de tudo isso. Muito bem. Então, chegamos num ponto agora de equilíbrio. Agora vamos trabalhar nas consequências para o mundo vindouro.
Importante isso, né? Muita gente acha que o Eterno ele vai exercer o julgamento e vai criar um juízo e depende do momento. Não, não tem nada disso. O juízo do Eterno, ele é reto e correto. E enquanto nós estamos aqui nesse mundo, ele concedeu um recurso extraordinário, que é a chuva. Qualquer momento dessa vida, desse mundo, a gente pode fazer uma verdadeira chuva, e uma verdadeira chuva, ela vai isentar a gente da dívida para o mundo vindouro. Isso é muito sério, isso. Porque aquilo que você carregar para o mundo vindouro, que não foi feito antes de chuva, produziu algo que vai cobrar de você. Vamos entender isso. Não vou entrar em todos os detalhes, porque não é o momento para isso, nem temos tempo. Eu vou entrar só superficialmente hoje sobre isso. Vamos ler um texto de Isaías 50, quem quiser abrir, pode abrir. O Urechaim, o Rachá, ele manipula, né? Ele começa a manipular as coisas, ele começa a mentir, ele começa a fazer tudo, ele quer conseguir algo, ele quer conseguir algo, se ele tem dinheiro, ele vai subornar, ele vai fazer tudo que ele não está preocupado, né? Agora, e ele começa a fazer tudo de mal. Quando esse rachá ele começa a ser castigado, é um bom sinal, porque existe uma esperança para ele. Quando ele não é castigado e ele prospera no mal, é um péssimo sinal. E nós vamos entender isso. Isaías 50, 11 fala assim: eis que todos que sobre si acendem o fogo da ira do Eterno e que marcham e andam com mechas acesas desse fogo que a pessoa está produzindo, serão devorados pelas chamas que atearam. Serão devorados pelas chamas que atearam. Isso vos sobrevirá da minha mão, em aflição a vez de jazer, então padecer essa aflição. Muito bem. Agora, antes de eu explicar esse ponto, vou explicar superficialmente. Vamos abrir também no livro de Jó, 34, 11. E nós vamos ilustrar nesse ponto, né, para eu explicar de maneira simples, tá, gente? Eu vou entrar em todos os detalhes, mas pelo menos dar uma ideia para vocês. Então, 34, 11, diz assim: porque somente a obra do ser humano é por ele retribuída, fazendo a cada um encontrar o que merece pelos seus caminhos. Vamos entender isso. Quando a gente faz uma mitzvah, veja bem, a pessoa acordou de manhã, mitzvah simples, ela recitou o Shema. Gente, esse ato, os sábios dizem, a recompensa da mitzvah é uma mitzvah. O que ele quer dizer com isso? Esse ato, ele automaticamente produz algo no mundo vindouro, que vai esperar por você. Ou seja, cada mitzvah que você fizer, você produziu algo também no mundo vindouro. Então, você está armazenando uma riqueza que é muito maior do que ouro, prata, joias preciosas. Isso é nada comparado com o mitzvah. Uma pessoa que recitou Shema de manhã, digamos,
ela está acumulando uma riqueza no mundo vindouro que, digamos, 20 milhões de reais, digamos, você fala uma pessoa, o que é 20 milhões de reais? Zero, nada. O que é que 20 milhões de reais pode comprar o que a terra vai comer? O que a terra vai comer. Agora, a mitzvah, estou citando uma mitzvah, recitar o Shema cada manhã, está acumulando uma riqueza automática no mundo vindouro, que não existe nenhum dinheiro nesse mundo que possa comprar isso, que não compra. Esse é o lado positivo. Muito bem. O que a gente leu em Yeshayahu? Gente, todo desejo, a pessoa, digamos, Hasve Shalom, ela é casada, começa a ter desejo de adultério, de traição. Só esse desejo já começa a gerar um fogo. Esse fogo é o que está dizendo Yeshayá. Ele está produzindo, ele está preparando um fogo no Guerrinã, compatível com esse fogo da Haverá. Então, quem está preparando o Guerrinã para o Urachá é o próprio Urachá. Não sei se vocês estão entendendo. O ato que ele faz aqui, e digamos que ele transformou Hasve Shalom, o desejo, na prática, é um fogo ainda maior que está sendo produzido no Guerrinã. Então, quem está preparando o Guerrinã para o Urachá é o Urachá. Quem está preparando o Gan Eden para o Tzadik é o Tzadik. Então, o julgamento no reino vindouro vai ser trazer os atos um por um, e a recompensa está produzida pela própria pessoa. Ou seja, uma pessoa que cumpriu bastante mitzvot, ela acumulou a recompensa pela própria prática das mitzvot que ela fez. Não tem um sorteio, não, gente, uma loteria, nada disso. Cada Shema que ela fez de manhã, né, produziu a recompensa real. A recompensa do Orachá, ou seja, a intensidade do fogo do Guerrinã, é ele que está fornecendo. Ou seja, cada pessoa ou está construindo o seu reino vindouro no sentido do Gan Eden, ou ela mesma está produzindo o seu próprio Guerrinã. Quem constrói o Guerrinã dela é ela mesma. Todo o fogo do Guerrinã, que vai ser produzido para que ela seja castigada, é ela que está enviando. Por isso que fala, vocês estão andando com brasas de fogo, ou seja, vocês estão cometendo haverá, mas vocês estão produzindo o próprio fogo que vai queimar vocês. Enquanto que aquele, por isso que fala, recomenda a mitzvah é a mitzvah. O que quer dizer isso? É que cada mitzvah vai produzir uma riqueza no mundo vindouro. Então, uma pessoa está passando uma situação, digamos, ela está a pedra no sapato dela é que ela tem uma situação financeira difícil. Aí surge alguém propondo uma coisa errada, que ela vai receber muito dinheiro de maneira, entre aspas, mágica, e ela fala, puxa, solução nenhuma, gente. Que solução? Se ela se mantém com aquela pedra no sapato, com aquela dificuldade, e tendo a atitude correta, ela está produzindo e cumprindo as mitzvot, ela está acumulando uma riqueza maravilhosa no reino vindouro. Mas se ela aceitar aquele suborno, se ela aceitar aquela situação, então ela vai estar produzindo um fogo que irá atormentá-la no mundo vindouro. E
o que esse dinheiro errado vai produzir, entre aspas, de bem na vida dela aqui, que também trará dor, mas o que vai trazer de benefício é incomparavelmente menor com o sofrimento que causará para ela, não só nesse mundo, mas no mundo vindouro. Então, quando o Orachá ele está prosperando, por isso que a gente leu no Terrilim 37, não entra no caminho do Orachá. Você fala, mas o Orachá está prosperando, não vai competir com ele. Confia em Hashem e faz o bem. Você está acumulando uma riqueza incomensurável no mundo vindouro. Deixa o Orachá. Ah, mas ele está me incomodando. Existe um propósito divino para ele incomodar você. Você pode se proteger na medida que da maneira correta. Você pode, enfim, mas não entra na pilha dele, não entra na maneira dele agir, porque ele é um Orachá. E ele terá a recompensa dele. Cada ato que ele está fazendo, ele está acumulando essas brasas de fogo que vai queimar ele. Mas você não. Você se mantém confiando no Eterno e aceitando as circunstâncias que estão ocorrendo na sua vida, buscando soluções, claro, não é você ficar passivo, mas agregando essas situações e não agonizando para pedir toda hora livramento por tudo. Querer fugir de todas as situações. Não. Você precisa de certas. Eu preciso, nós precisamos. E na medida que nós assimilamos isso, e nós caminhamos com isso, e realizamos o que tem que ser realizado, então as coisas acontecem. Entendeu, gente? Então a gente está fazendo, a gente está cumprindo o propósito desse mundo, que é concertos. Esse é o propósito desse mundo. Então, o ponto de equilíbrio, para concluir, o ponto de equilíbrio para nós concluirmos é nós agregarmos o que já está agregado e não fugir. Então, se agregou à sua vida, se adicionou à sua vida uma situação desagradável, da qual você não pode fugir, agregue naturalmente ela a você e aprenda as lições. Então, viva e continue seguindo, não deixe isso paralisar você. Quando sair essa situação, você tem um alívio, aí você pensa, agora espero que não surja mais nada. Aí vem uma situação desagradável, você fala, não, de novo. Não é assim que você deve viver. Não, você vai realizar o que tem que ser realizado. E você vai carregar os pesos que está sendo proposto para cada momento. E você vai seguir. Você vai viver, você vai aproveitar esse momento da sua vida e você vai seguir em frente.